abra a sua Bíblia, se você estiver com ela, no capítulo 26 de Mateus. Capítulo 26 de Mateus, ele vai narrar o momento da última noite de Jesus, antes de ser traído, antes de ser preso, antes de ir a julgamento, ser condenado e crucificado. Este capítulo 26, ele é tão importante que os 4 evangelistas, eles vão relatar este momento decisivo na vida de Jesus, o momento final do ministério terreno de Jesus nessa terra. Marcos, Mateus, Lucas e João vão contar essa história, vão contar o momento em que Jesus, ele havia celebrado a última ceia com os seus discípulos, ele vai sair e ele vai para um jardim, que é chamado Jardim do Getsêmani. Getsêmani é o lugar da prensa da oliva. Jesus seria prensado a partir dali. E então Jesus está ali com os seus discípulos e ele está se preparando no Jardim do Getsêmani. Ele vai orar, ele vai falar com Deus, ele vai se preparar para viver 2 momentos extremamente significativos. Ele vai, em primeiro lugar, ele vai se preparar para enfrentar a cruz. Ele vai se preparar para enfrentar um tempo de dor, de sofrimento, de vergonha, de humilhação, de afronta, porque isso foi o processo da cruz. Ele então vai se preparar, vai se fortalecer para aquele tempo de luta, tempo difícil, tempo de provação. E eu aprendo que nós precisamos estar preparados também para o dia mau, para o dia da adversidade, o dia da luta. Você está aqui nesta noite, e você talvez tenha feito esses 15 dias conosco de oração, você está se preparando também para o dia mau, o dia da adversidade. Olha o que diz Efésios 3, 6, 13, diz assim, Paulo dizendo: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Olha o que ele está dizendo, o apóstolo Paulo, ele está dizendo para que possam resistir no dia mau, diga assim, dia mau. O dia mau bate à porta de todos nós, o dia mau, ele chega, infelizmente. A proposta do Evangelho não é que você vai viver a sua vida toda como um mar de rosas. A Bíblia diz, Jesus alertou, no mundo tereis aflições. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar preparados, porque olha o que ele vai dizer assim, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Diga assim, eu vou permanecer inabalável. O que ele está dizendo? Que Jesus está se preparando para o dia mau, para o dia difícil, talvez a má notícia, para que nós possamos permanecer inabaláveis. Você viu a chuva semana passada aqui em Mogi? Houve uma grande tempestade. Muitas árvores caíram, muitas casas foram destelhadas, porém não foram todas, outras ficaram de pé, outras casas continuaram completamente normal. Por quê? Mas o vento foi o mesmo, a força da chuva foi a mesma. Por que umas caíram e outras não caíram? Porque algumas que não caíram é porque estavam fortalecidas, tinham raízes, estavam protegidas. Assim tem que ser comigo e com você. Quando nós estamos aqui, nós estamos sendo empoderados, nós estamos sendo fortalecidos, porque se amanhã chegar o mal contra nossas vidas, nós vamos estar fortalecidos, vamos permanecer inabalável. Em 2019 você permanece inabalável, independente de qualquer circunstância, em nome de Jesus. É por isso que o salmista diz assim no Salmo 112, verso 7, ele diz assim: não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Amém? Será que nós podemos colocar na primeira pessoa e declararmos juntos? Diga assim: eu não temerei más notícias, meu coração está firme, confiante no Senhor. Amém? Pode vir o que for, nós estaremos inabaláveis em nome de Jesus. Mas o interessante é que Jesus vai para o Getsêmani para se fortalecer para a cruz. Ele vai se fortalecer para aquele momento de dor, mas ele também
estava ali sendo empoderado e fortalecido para viver um novo tempo, porque um novo tempo estava para chegar. Jesus sabia disso. Ele sabia que teria o martírio, haveria a cruz, mas também ele sabia que o domingo de Páscoa estava para chegar, o sol voltaria a brilhar, o túmulo estaria vazio, as portas estariam abertas e um novo tempo seria inaugurado. É o tempo da graça, meu irmão. Um fim de um ciclo se encerra, mas um novo se abre em nome de Jesus. Muitas coisas ficaram para trás em 2018 e para muitos glória a Deus por isso, e um novo se abre para vivermos o melhor de Deus em nome de Jesus. Você está aqui sendo empoderado, fortalecido para viver um novo de Deus. Você acredita que Deus tem um novo para a sua vida? Você está sendo aqui empoderado para isso em nome de Jesus. A cruz, ela simboliza o fim do ministério terreno de Jesus, mas simboliza também um novo tempo. O tempo da graça, o tempo da alegria, o tempo da fé, o tempo da esperança, o tempo do amor. Interessante que aí no tema do seu esboço, Jesus vai declarar esta palavra que está como tema. Ele vai dizer assim: chegou a hora. Diga assim: chegou a hora. Verso 45b vai dizer assim: chegou a hora. Diga assim: chegou a minha hora. Depois de consagrar 12 dias ao Senhor, depois de consagrar 12 meses a Deus, depois de entrar no culto da virada, depois de estar sendo empoderado, chegou a hora de você viver o seu milagre. Você semeou, chegou a hora de colher. Você estava aqui, chegou a hora de viver o melhor de Deus em nome de Jesus. Chegou a hora do que? O que nós falamos durante esses 15 dias? A virada. Diga assim: virada. Chegou a hora de viver a virada em nome de Jesus, amém? Porque a Bíblia é um livro de viradas, você crê nisso? A Bíblia conta que José chegou literalmente no fundo do poço, sem saída. Talvez como alguns aqui nesta noite, você olha para áreas da sua vida e diz assim: cheguei no fundo do poço. Meu casamento chegou no fundo do poço, minhas finanças chegaram no fundo do poço, não tem saída, exatamente como José do Egito. Ele estava no fundo do poço, mas Deus deu uma virada e depois ele se assentou como governador do Egito. Tem virada na tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Deus, porque Deus é Deus de virada. A Bíblia fala que Saulo era o maior perseguidor da igreja. Ele tem um encontro com Deus e ele se torna o maior pregador do evangelho, porque tem virada. E para falar em virada e que chegou o tempo da virada, nada melhor do que falarmos da maior de todas as viradas, que foi a morte e ressurreição de Jesus. Essa é a maior virada. Jesus desceu, o inferno celebrou, achou que era o fim, que acabou. Tem muita gente achando que acabou tua vida, que acabou teu casamento, que acabou sua vida lá na sua empresa, mas Jesus mostra que tem virada e chegou a hora da virada. Tem hora da virada em nome de Jesus. O jardim do Getsemane, que é esse que Jesus estava, eu consigo extrair 7 princípios, 7 lições poderosas para nós vivermos o novo de Deus. Então está aí no seu esboço, acompanhe comigo, para vivermos um novo de Deus, um novo ciclo, sermos empoderados. Em primeiro lugar, busque a vontade de Deus através da oração. Então você pode preencher aí com esta palavra vontade o seu esboço. Busque a vontade de Deus através da oração. Vamos ler alguns versos que está aí também no seu esboço. Verso 36 diz assim: então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Verso 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Verso 44, então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus sabia que um novo ciclo, um tempo estava por terminar, um novo ciclo estava para acontecer. O que ele sabia? Que novidades estavam por chegar. Ele precisaria conhecer qual era a vontade de Deus para aquele tempo. Ele precisaria saber qual é a vontade de Deus para aquele novo período. Assim como eu e você, nós temos um ano inteirinho pela frente, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas, porque se você andar debaixo da vontade de Deus, você vai ter o melhor ano da sua vida, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Jesus, ele vai orar, ele vai para o jardim do Getsemane, ele leva os seus discípulos consigo. O problema é que os seus discípulos dormiram.
E alguns não vivem um novo de Deus porque não dedicam um tempo para falar com Deus, porque não dedicam um tempo para ouvir a Deus. Jesus foi falar com o Pai, Jesus foi ouvir do Pai, por 3 vezes ele pergunta: Pai, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade, eu quero a tua vontade, qual é a tua vontade? Jesus está falando ali, e alguns não vivem, porque não falam com Deus, não o escutam Deus falar. Algumas pessoas estão com a agenda tão cheia, que não tem espaço para Deus, não tem espaço para falar com Deus, não tem um tempo para ouvir Deus falar. Pessoas que acordam de madrugada, trabalham o dia inteiro, saem do trabalho, vai para a academia, da academia vai para o supermercado, do supermercado passa a pegar o filho em tal lugar, de tal lugar, ufa, e não teve tempo para Deus. Pessoas estão sendo consumindo o seu tempo pelas redes sociais, e não tem tempo para Deus. Alguns não perguntam se é da vontade de Deus aquele negócio, não buscam saber se um negócio é de Deus, se uma sociedade é de Deus, se um relacionamento é de Deus, se aquela amizade é de Deus, se aquela companhia é de Deus. Pessoas que não buscam saber se deve comprar naquele momento ou se não deve comprar, se deve vender ou se não deve vender. Jesus orou por 3 vezes a mesma palavra: Pai, é a tua vontade? Pai, me confirma se é a tua vontade. Pai, eu preciso ter certeza, porque nós não podemos dar um passo sem termos a certeza de que estamos no centro da vontade de Deus. Jesus sabia que a cruz não era um acidente, a cruz era um projeto de Deus. E eu pergunto para você, esse seu projeto para 2019 é seu ou é de Deus? Essa é a diferença. Se for seu, pode não dar certo, mas se for de Deus, já está selado e carimbado a tua vitória em nome de Jesus. Jesus, nos momentos mais decisivos da sua vida, ele foi buscar a vontade de Deus, ele foi saber qual era a vontade, o plano de Deus. Essa aqui é um momento decisivo, era a cruz. Ele vai falar com Deus, ele vai orar a Deus, ele quer saber a vontade de Deus. Exatamente como um dia, Jesus precisava tomar a decisão mais importante também do seu ministério. O que ele faz? Ele sobe para um monte, ele fica uma madrugada inteirinha orando a Deus, falando com o Pai. Quando ele desce, ele vai escolher os 12 discípulos, que seriam os 12 apóstolos, a coluna da igreja, as colunas da igreja. Ele tinha mais de 500 discípulos que andavam consigo. Ele vai ter que tirar dos 500, 12 para discipulá-los, 12 para treiná-los, 12 para edificar a sua igreja. Uma decisão extremamente séria. Ele só toma essa decisão depois de passar um período inteiro de oração com o Pai e ter a certeza de que aqueles eram os apóstolos. Então, meu irmão, minha irmã, busca Deus, fale com Deus, descubra a vontade de Deus, seu ano será incrível em nome de Jesus, amém? Segundo lugar, vigie para não ceder à tentação da carne. Olha o que diz o verso número 41, vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus vai ao jardim do Getsemane, ele leva consigo os seus discípulos, e diz assim: olha, venham comigo, vamos orar. E ele deixa ali alguns, ele vai para um lugar um pouquinho distante, ele se afasta um pouco, para ter uma intimidade com o Pai. Aquele momento era dele com o Pai. Quando ele volta, os discípulos estavam dormindo, eles não puderam vigiar. E sabe por que eles não puderam vigiar? Por que eles dormiram? Porque eles não tiveram a percepção da gravidade do momento. E esse tem sido o problema de muitos. Não têm vigiado porque não entenderam a gravidade do momento, não tiveram percepção do momento que nós vivemos. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5 que os dias que vivemos são maus. Nós precisamos ter percepção que nós estamos nos últimos dias, e você não pode brincar de ser crente, você não pode brincar de ser igreja, nós não brincamos. Você viu que nós não tiramos férias, porque nós não brincamos, nós sabemos que os dias são maus, nós sabemos que o inimigo está se levantando, nós sabemos que o inimigo veio roubar, matar e destruir, então nós vigiamos, alerta, atentos, nós estamos aqui, e esse tem sido o problema. Tem gente brincando com a família. O diabo está destruindo, roubando e matando muitas famílias, porque muitos não estão vigiando. Meu irmão, não é hora de dormir, é hora de vigiar, e olha você aqui vigiando, glória a Deus por isso. É hora, você já teve a percepção do momento que nós estamos vivendo. Eles não tiveram e dormiram, e isso os levou ao fracasso. E muita gente está vivendo fracassos,
Porque não vigiam. Não vigiam no que falam, não vigiam nas suas atitudes, não vigiam nos seus relacionamentos, não vigiam nos seus comportamentos. Muitos casamentos estão vivendo tempos de fracasso porque não vigiam. Um cônjuge que não vigia. Muitos filhos estão se perdendo porque não vigiam. Não vigiam, estão se perdendo. Sabe qual é o perigo? O tempo mais perigoso nós estamos vivendo agora, como igreja, é agora. Sabe por quê? Nós saímos de um período de um grande avivamento. Você viu, 15 dias, um mover sobrenatural, dia após dia, não teve tudo surpreendente, sobrenatural. Qual é o perigo? O perigo é que muitas vezes, depois de uma grande vitória, muitos baixam a guarda. Muitos baixam a guarda. Muita gente veio, foi empoderada e agora fiz minha parte. Você sabe que tem gente que visita a nossa igreja, só faz a campanha dos 12 dias, só vai voltar o ano que vem? Isso é baixar a guarda. Você está aqui porque você está vigilante, porque o perigo é baixar a guarda. É depois de grandes vitórias que nós corremos o risco de vivermos grandes derrotas. Porque a Bíblia nos conta que em Josué, capítulo 6, Josué, quando ele lidera o povo entrando na terra de Canaã, na terra prometida, a terra que emana leite e mel, chegou o tempo, chegou a hora deles, que nem nós aqui, chegou a hora, foi 430 anos de Egito, 40 anos de deserto, e chegou a hora, eles entraram. Quando eles entraram na terra, eles se depararam com Jericó, uma cidade extremamente fortificada. A Bíblia diz que ela estava completamente fechada, intransponível. Ela tinha muros tão largos que tinham casas em cima do muro. É o caso da casa da prostituta Raabe. E para ficar mais forte, a cidade tinha 2 muros, o interno e o externo. Se o inimigo conseguisse quebrar, romper com o primeiro muro, a primeira muralha, ele se depararia com a segunda, não entraria. Quando Josué chega com o povo e eles olham aquela cidade, eles falam: meu Deus, o Senhor nos trouxe aqui, mas não dá para passar, não tem jeito. Aí Deus dá uma direção para eles: vocês vão rodear a cidade por 7 dias, no 7º dia vocês vão gritar e as muralhas vão cair. Eles fazem isso, as muralhas caem, eles entram naquela grande cidade, eles saqueiam, uma grande vitória, uma vitória sobrenatural. O povo se alegrou, o povo festejou, o povo fez festa. E aí foi o perigo, porque logo em seguida eles tinham que continuar a viagem, tinham que continuar entrando em Canaã. Primeiro milagre, acontece algo sobrenatural, e a próxima cidade não era nenhuma cidade, era uma aldeia, um povoado chamado Ai. Nem muros não tinham. Agora eles então baixam a guarda, e nós temos que passar por Ai. Mas Ai é Ai. Pega então quem? Não, mas vamos mandar os soldados. Não vai cansar todo mundo não, deixa aí os melhores aí. Manda 3.000 soldadinhos lá, vai lá que está tudo certo. E eles vão. Quando chegam lá, eles sofrem a maior derrota da história deles. Eles sofrem a maior vergonha da história deles. E aí eles vão chorar para Deus, dizer: Deus, e agora o povo aqui vai ver que vai achar que nós somos fracos. Porque este é o perigo, é não vigiar depois de uma grande vitória, é não vigiar depois de um momento que nós estamos aqui em cima. Nós precisamos estar vigilantes, porque um cochilo pode atrasar áreas de nossas vidas. Jesus estava com eles no Getsemane, e o que eles fizeram? Cochilaram. Eles não dormiram pesado, eles cochilaram. Um cochilo, um vacilo nosso pode nos levar a atrasar grandes projetos de Deus. Quando o povo saiu do Egito, no êxodo de Moisés, eles saíram do Egito indo direto para Canaã, para a terra de Canaã. Um trajeto, um percurso segundo alguns estudiosos, de 3 meses, diga assim, 3 meses. Apenas 3 meses. Sabe quanto tempo eles demoraram do Egito até Canaã? Diga assim, 40 anos. Um percurso que era de 3 meses virou 40 anos. Por quê? Porque cochilaram, vacilaram, não guardaram a boca, murmuraram, não tiveram fé, foram incrédulos, e por causa disso, um trajeto de 3 meses virou 40 anos. Meu irmão, vigia, porque Deus tem algo grande e nada pode atrasar o que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Mas preste atenção no texto. Jesus volta, ele olha para Pedro, Pedro está dormindo, e ele diz assim para Pedro: Pedro, vigia. Diga assim, vigia. Tem irmão do seu lado? Diga aí, vigia, irmão. Fala assim, vigia, crente. Mas presta atenção no que você está dizendo. Jesus disse assim para Pedro: vigia. E Jesus disse assim: vigia a sua vida, não é para vigiar dos outros.
É, você está dando risada, mas é. Porque tem camarada que é bom para vigiar a vida dos outros. Tem gente que é ótima para vigiar a vida dos outros. Você já viu assim, ó? Será que o pastor não está vendo o que o fulano fez? Está lá se metendo na vida do outro. Ah, você viu o que o outro falou? Agora a moda é rede social, é postar. Você viu o que tal pessoa postou? Quem nunca ouviu isso daí? Todo mundo já ouviu? Quem já ouviu? Você viu o que tal pessoa postou? Ih, você viu o que postou? Vigia a tua vida, crente. Deixa o outro lá, deixa ele postar o que ele quiser. O Instagram dele, o Facebook é dele. Vigia a sua vida aí, em nome de Jesus. Jesus não disse, Pedro, vigia João. Pedro, vigia Tiago. Pedro, vigia Mateus. Não. Pedro, vigia. Meu irmão, você precisa vigiar, porque o inimigo está aí à porta, ele está ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, e ele quer te roubar a sua fé. Ele quer que você seja um crente morno, um crente que baixou a guarda. Ele quer que você seja um crente fraco. Por isso que Jesus disse lá à igreja de Apocalipse, porque você não é crente, não é quente nem frio, porque você é morno, estou a ponto de vomitar-te. Olha o que Jesus fala para Pedro um dia. Pedro é Simão. Jesus um dia diz assim para Simão, chamou Pedro e disse assim, Simão, Simão, Satanás me pediu para peneirá-lo, e eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Jesus vai dizer isso para Pedro. Pedro, Satanás me pediu para cirandar a tua vida. Ele vai te provar, ele vai te testar, ele vai bagunçar a sua vida, ele vai te deixar de perna para o ar, sua casa de perna para o ar, suas finanças de perna para o ar, e eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Ele não diz assim, Pedro, Satanás veio aqui, me pediu e disse que vai cirandar a tua vida, mas eu roguei ao Pai para ele não tocar na sua saúde. Jesus não falou isso. Eu roguei ao Pai para que Ele não toque nas suas finanças. Ele também não orou. Eu roguei ao Pai para que Ele não toque na sua família. Não, Ele não falou isso. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Meu irmão, você pode perder tudo nessa vida, menos a fé, porque com a fé você vive tudo de novo em nome de Jesus. Se você tiver fé, por isso que a Bíblia diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus. Por isso que essa igreja é um manancial de fé, porque o justo viverá pela fé. Vigia e guarda a tua fé, que esse ano será tremendo em nome de Jesus. Terceiro lugar, entenda que algumas pessoas não estarão com você nos novos começos. Quem acredita aqui que Deus tem novos começos? Só? Que pena. Então tá bom. Quem não acredita, que Deus toque em nome de Jesus, amém? Deus tem novos começos para a sua vida, mas olha, entenda que algumas pessoas não estarão com você em novos começos. Verso 56 diz assim, mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos abandonaram e fugiram. Vamos ver essa parte final? Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus está no jardim do Getsêmani, ele está com os seus discípulos, de repente, quando ele é preso, Jesus é preso, todos o abandonaram e fugiram. Sabe por quê, Jesus? Nós precisamos tomar cuidado com isso? Porque ele está nos mostrando que existem lutas nas nossas vidas que nós vamos ter que enfrentar sozinhos. Tem luta, porque ele estava ali se preparando para uma luta. Ele estava se preparando para um tempo difícil. Ele estava se preparando para um tempo de adversidades. E tem lutas, meu irmão e minha irmã, que nós vamos ter que enfrentar sozinhos. Porque você vai procurar gente e não vai achar. Você vai procurar amigo e não vai encontrar. Tem gente que talvez você já teve um dia de luta, de aperto, e você ligou para uma pessoa, a pessoa nem te atendeu. Você contou com fulano que ia estender a mão, ele não estendeu a mão, pelo contrário, ele te deu as costas. Então, e o que fazer? Você tem duas opções. O que fazer quando você estiver na luta e todo mundo te abandonar? Você tem duas opções. Ou você fica chorando e lamentando e vive que nem o profeta Jeremias, lamentações, ou então você vai sozinho para a batalha. Vai com Deus, que nem Davi. Todo mundo recuou um exército, mas Davi foi lutar contra Golias sozinho. Mas ele não foi sozinho. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, você nunca está sozinho, porque você e Deus é um exército. Porque você e Deus, vocês são multidões. Você e Deus, vocês são mais que vencedores em nome de Jesus. Mas também, o texto me ensina que também tem lutas que nós vamos viver sozinhos. Mas também tem bênçãos que é só para você. Não, acho que você não entendeu. Tem bênção que é só para você. Tem milagre que é só para você. E você toma muito cuidado.
Porque tem bênção que Deus vai derramar para você nesse ano, e você vai querer, eu sei que você tem um coração generoso, um coração misericordioso, você vai querer distribuir, mas tem bênção que é para você, não dá para pôr gente no pacote. A bênção de Deus para Abraão, era para Abraão. Deus disse assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele tinha uma bênção para Abraão. O que Abraão faz? Quer puxar Ló para viver a bênção dele. A bênção não era para Ló, a bênção era para Abraão. Abraão lá na frente teve que se separar de Ló, e aí então as coisas se abrem na vida de Abraão. Meu irmão, Deus tem algo para você, você precisa orar para saber quem que vai compartilhar essa bênção com você. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. No projeto de Deus, não tinha lugar para Judas. Não tinha lugar para Judas. O derramar do Espírito Santo, Jesus só libera para os discípulos quando Judas não fazia mais parte do grupo. Quando Judas não estava mais na equipe, então Deus libera o Espírito Santo. Por quê? Porque aquela bênção não era para Judas. Tem bênção que é para você. Não adianta ficar querendo colocar um monte de gente na sua bênção, porque não é. A bênção é tua, viva ela em nome de Jesus. E também, se Deus está tirando pessoas do seu caminho, não se apavore. Se Deus está tirando situações do seu caminho, não se apavore. A bênção vai chegar em nome de Jesus. Ah, pastor, mas é a luta. E essa luta eu vou sozinho? Vai sozinho. Não tem problema, porque Deus vai com você. Nenhum fabricante que faz cadeado sem chave, não é verdade? Já viu? Você nunca vai comprar um cadeado sem chave. Você tem que ter a chave. Exatamente assim que Deus faz. Deus não deixa uma prova sem escape. Deus não dá uma prova sem a solução do problema. É isso que está escrito em 1 Coríntios 10, 13, que diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Olha o que ele está dizendo na parte A: não sobreveio tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Diga assim: Deus é fiel. Eu não sei que prova que você está passando, que luta que você está passando, que adversidade você está passando, eu sei de algo: Deus é fiel. Deus é fiel, mas eu estou na prova, mas Deus é fiel e vai ter milagre. Mas eu estou passando uma provação, mas Deus é fiel e vai ter escape em nome de Jesus. Você crê nisso? Então diga assim: Deus é fiel. Deus é fiel, Deus tem uma bênção para você. Se você for sozinho na batalha, Ele vai com você, Ele é fiel, e a vitória é tua em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quarto lugar, saiba discernir o momento em que você está vivendo. Verso de número 45, diz assim: depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, diga assim: chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Saiba discernir o momento em que você está vivendo. Jesus estava no jardim do Getsêmani, e ele diz aos discípulos: chegou a hora. Quem disse que chegou a hora não foi o Pai, não foi o Espírito Santo, foi Jesus. Jesus soube discernir que havia chegado a hora da cruz. Em outras oportunidades, em outros momentos, tentaram prender Jesus, tentaram matar Jesus, mas não era a hora. Chegou a hora que ele acaba discernindo: agora chegou a hora da cruz. Ele discerniu o momento, é o fim de um período e início de um novo ciclo. E eu pergunto para você: qual o momento que você está vivendo na sua vida? Você tem que estar certo, você tem que discernir o momento que você está vivendo. Jesus discerniu, era o tempo da cruz. Todos os seus discípulos que estavam em volta não discerniram que era o tempo da cruz. Por quê? Porque muitos ficaram com medo, muitos fugiram, alguns foram para Emaús, outros foram para a Galileia para pescar, para voltar para serem pescadores, porque não discerniram o momento. E eles não discerniram como? Por 3 anos e meio, Jesus caminhou com eles. Em todos os momentos Jesus falava sobre a cruz, em todos os momentos Jesus alertava que ele deveria morrer, que ele ressuscitaria. Ele estava claro, ele mostrou, eles só não souberam discernir este momento. E você precisa saber o momento que você está vivendo. Qual é o seu momento na sua vida? Qual o seu momento na sua casa? Discirna um momento para a sua família, para a sua vida profissional. Por isso que Eclesiastes vai dizer o seguinte, capítulo 3, verso de número 1, está no telão, diz assim: para tudo há uma ocasião,
e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Vamos dizer juntos? Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Discirna qual momento você está vivendo. E agora Salomão, a partir do verso 2, ele vai dizer que são esses momentos. Ele diz que há tempo de plantar, há tempo de colher. Nós plantamos, chegou a hora de colher. Ele diz que há tempo de se alegrar, mas há tempo de chorar. Você pode estar vivendo o tempo de chorar. Ah, pastor, e todo o tempo chorar? Chora. Chora, mas chora aos pés da cruz. Chora aos pés daquele que pode resolver. Mas eu estou no tempo de chorar, então chora. Para de ficar falando com todo mundo que não resolve o seu problema e vai falar com Jesus. Vai buscar auxílio da sua liderança espiritual. Tem gente buscando auxílio, reclama para todo mundo, para o vizinho, para o síndico, para o porteiro do prédio, mas não fala com quem resolve, que é Deus. Discirna o seu momento. Ele vai dizer que tem tempo de abraçar, tem tempo de separar, tem tempo de nascer, tem tempo de morrer. Você precisa discernir o tempo que você está vivendo, porque tem camarada de meia idade querendo viver como um meninão. Já viu, né? Tem uns caras aí querendo viver que nem meninão. Tá cinquentão, tá lá, você olha o cara. Tem jovenzinha querendo casar com o tiozão. Discirna o momento, o tempo, o time, você tem que estar no time. Tem gente que está casado e quer viver como solteiro. Tem gente solteiro querendo viver como casado. Discirna o momento, para viver o melhor de Deus em nome de Jesus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, nós estamos falando aqui da última semana de Jesus nessa terra, fechando o seu ministério terreno. No domingo que antecedeu esse momento que nós estamos lendo, Jesus entra em Jerusalém. Jesus entra, e a Bíblia relata que ele entra sentado num jumentinho. Ele vai entrando em Jerusalém, a multidão vai se aglomerar para receber Jesus. A multidão começa a fazer uma festa quando Jesus entra, e Jesus vai, olha a cena, Jesus entrando sentado num jumentinho, as pessoas colocaram tapetes para Jesus passar, as pessoas colocavam folhas de palmeira, a multidão cantava assim: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrando, e a multidão aclamando, Ele é o Rei, Ele é o soberano, Ele é o Senhor, e todo mundo ali batendo palmas. Jesus soube discernir aquele momento. Sabe como que Ele discerniu aquele momento? Ele discerniu e soube distinguir que aquela era a hora da mentira. Ele não se deixou iludir por aquele momento, e ele passando, e todo mundo pondo tapete vermelho para ele, e todo mundo jogando folhas de palmeiras, e bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mas Jesus discerniu, não deu bola para aquele povo. Sabe por quê? Porque este mesmo povo que naquela hora estava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, 5 dias depois as mesmas pessoas declararam: crucifica-o, mate-o. Vocês querem Jesus ou Barrabás? Barrabás. Soltem o ladrão, soltem o assassino. E com Jesus o que fazemos? Os mesmos. 5 dias exatos antes se declararam: Ele é o Rei, Ele é o soberano. Agora 5 dias depois, matem-o. Jesus soube discernir. Saiba discernir o momento que você está vivendo. Não se iluda com o sucesso, não se iluda com as vitórias dessa terra, porque elas são passageiras. Saiba distinguir. Não julgue cada dia pela sua colheita, julgue cada dia pela semente que você está plantando, porque é o que você vai colher amanhã em nome de Jesus. Cuidado, não permita que as vitórias subam à sua cabeça. Saiba discernir, não permita, porque olha o que Provérbios 16, 18 diz assim, o sábio Salomão dizendo, está no telão: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Tome muito cuidado, discirna no momento. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo falou muito sério, muito forte ao meu coração. Será um ano fabuloso na sua vida, você vai crescer, você vai prosperar, você vai avançar, mas que você guarde o seu coração em nome de Jesus, amém? Porque o princípio da queda é o orgulho, a soberba é a droga que vicia e derrota os gigantes de Deus. Vou dizer de novo, a soberba é a droga que vicia e derrota os gigantes de Deus. Repita comigo, a soberba é a droga
que vicia e derrota os gigantes de Deus. Tem gigante de Deus aqui nessa noite? Tem gigante de Deus? Então toma muito cuidado com orgulho, porque ele é a droga que pode viciar e nos derrotar. É a única coisa que pode nos parar. Meu irmão, discirna os tempos, é o tempo de vitória, é o tempo do crescimento, é o tempo de viver o melhor de Deus em nome de Jesus. Em quinto lugar, enfrente suas batalhas com as armas corretas. Coloque aí as suas armas. Versos 51 e 52. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Vamos dizer essa parte final juntos? Disse-lhe Jesus, diga comigo, guarde a espada. Diga assim, guarde a espada. Diga assim, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Jesus estava no Getsêmani, ele orou, ele vigiou, Pedro não orou, Pedro não vigiou, Pedro não se preparou para o dia mal. Os soldados entraram no jardim para prender Jesus. Quando eles vão prender Jesus, Pedro vai tirar, vai desembainhar a sua espada e vai cortar a orelha de um do soldado do templo. Ele vai cortar a orelha, porque ele não vigiou, ele não se preparou, ele não se empoderou, agora ele estava na carne. Ele vai entrar na batalha com armas da carne e vai entrar daquele jeito. Só que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Efésios capítulo 6. Ele vai lutar com as carnes, nós não lutamos com a carne. A tua luta, meu irmão, a Bíblia está dizendo, não é contra a tua vizinha, não é contra a tua cunhada, tua luta não é contra o teu patrão, não é contra aquele camarada ruim que te persegue, é espiritual. Você tem que usar armas espiritual, é oração, é jejum, é o sangue de Jesus, você aí vence. Olha que interessante, a Bíblia diz o seguinte, Jesus está dizendo, quem vive pela espada, morrerá pela espada. Diga assim, quem vive pela espada, morrerá pela espada. Pedro vai tirar a espada e vai ferir o soldado, vai cortar a orelha do soldado. A Bíblia, quando nós falamos de espada na Bíblia, ela significa, ela simboliza a palavra. Diga assim, palavra. A espada é a palavra é tudo aquilo que sai da boca. E olha o que Pedro vai fazer. Pedro vai pegar e vai ferir com a espada a orelha, aonde se ouve a palavra. Sabe qual é o problema? É que tem muita gente usando arma errada e tem ferido muitas pessoas com palavras. Quantos casais estão com problemas porque os cônjuges estão se ferindo com palavras? Quantas pessoas estão ferindo um ao outro, pessoas sendo feridas por palavras de acusações, por palavras mentirosas, por fofocas, por julgamentos, estão ferindo. Mas eu tenho uma boa notícia, se você está aqui, poxa, eu fui ferido com palavras, me feriram lá nas redes sociais, me julgaram, mentiram, me caluniaram, tem uma boa palavra, Jesus pegou a orelha daquele soldado, colocou no lugar e restaurou. Se você tinha feridas por causa de palavras, Jesus vai curar nessa noite em nome de Jesus, vai curar, mas vigie com as armas que você usa. Em sexto lugar, cuidado com a demasiada autoconfiança. Diga assim, autoconfiança. Versos 33 a 35 diz assim: Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Olha só, todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Os discípulos disseram assim, Senhor, nós morremos contigo se necessário for, nós estamos juntos, nós vamos com o Senhor até o final. Na hora do aperto, vocês viram que nós lemos há pouco, todo mundo abandonou. Por que aconteceu isso? Eles subestimaram o inimigo e se superestimaram as suas ações, e esse tem sido o problema. Tem gente que não encontra o equilíbrio. Na vida espiritual nós corremos esse risco de subestimar o inimigo, porque tem gente que acha que, tem igreja inclusive que prega que o diabo não existe, tem linhas de igreja que dizem que o inferno não existe, e tem outros que por outro lado superestimam o inimigo. Ele está andando na rua e ele tropeça, o diabo tentou dar rasteira, não é? Tem gente que é assim,
Sim, repreende, Senhor, em nome de Jesus, né? A gente quer desse jeito, tudo é o diabo. E outros para outros, não, o diabo não existe. Eles superestimaram as suas ações. Não, nós estamos contigo, nós vamos para a morte, se for, nós vamos lutar até o final. E subestimaram o inimigo. Na hora que o inimigo chegou, eles vacilaram, eles caíram. Meu irmão, eu falei para você crê que Deus vai fazer algo grande na sua vida esse ano? Deus vai fazer algo grande? Sabe o que é cuidado com a demasiada autoconfiança? É muito bom ter autoconfiança. Você precisa saber, você precisa ser feliz, você precisa ser otimista, você precisa acreditar, você precisa ser uma pessoa de fé, vai dar certo, porque se não acabou é porque não é o fim, tem milagre de Deus, mas saiba de algo, Deus vai fazer algo grande na sua vida, porque você tudo pode naquele que te fortalece, é Ele que vai te dar vitória, não é porque você é inteligente, porque você é bom, porque você tem diploma, porque você é capaz, porque você estudou, é porque Deus é contigo, você é mais que vencedor por meio daquele que te chamou, daquele que te abençoou. Então, meu irmão, minha irmã, não vai se achando que é a última bolacha do pacote, não, é Deus que é na tua vida, você vai avançar porque Deus é contigo, você vai ir longe porque Deus vai te levar longe, em nome de Jesus, amém? Em sétimo e último lugar, creia que o tempo de dor e angústia não é o fim. Se alguém aqui está passando por um tempo de dor, um tempo de aflição, um tempo de angústia, eu tenho uma palavra rema para a sua vida, não é o fim. Olha o que diz verso 38, disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Isso é palavra de Jesus. Olha o estado de Jesus, ele está no jardim de Getsemane, ele sabia o que estava para vir, ele vai dizer assim, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, a Bíblia diz que ele vai suar sangue, tamanha era a sua angústia, mas olha o que ele vai dizer no verso 32, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Meu irmão, olha para mim, se não terminou algo em sua vida, se algo pode ter terminado na sua vida, mas não é a sua vida que terminou. É algo que terminou, mas não é a sua vida. O Getsemane me ensina uma lição importante, que a cruz não é o fim, ela não acabou com Jesus, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa dor que você está vivendo, que você acha que é insuportável, que você não vai aguentar, que você não vai conseguir viver, que você vai morrer, Jesus está dizendo que Ele passou exatamente essa dor, e Ele disse assim para os discípulos, mas amanhã eu estarei com vocês. Olha o que Ele está dizendo, não é o fim, eu estou em dor, eu estou em angústia, meu coração está apertado, mas amanhã eu vou me encontrar com você. Jesus já vislumbrava um amanhã, tem amanhã para você, tem amanhã para você, tem amanhã na sua casa, tem amanhã na sua família, mas pastor, eu estou aqui com o coração apertado, meu filho, minha mulher, meu marido, minha profissão, mas comece já amanhã vai ter festa, amanhã vai ter alegria, amanhã vai ter celebração. Jesus estava dizendo isso para os discípulos, olha, hoje está desse jeito, mas amanhã nós iremos celebrar, você ainda vai celebrar em nome de Jesus. A cruz me revela algo, a manjedoura está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado, porque Jesus está sentado nele, Ele ressuscitou, aleluia. Então creia, se não acabou é porque não é o fim e tem um amanhã em nome de Jesus, amém? Para viver um 2019 extraordinário, busque a vontade de Deus em todos os momentos da sua vida, não ceda à tentação, entenda que algumas lutas você terá que ir sozinho, saiba discernir os momentos que você irá viver, entre com as armas corretas na batalha e creia que o tempo de Deus vai chegar em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor.